Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Família do Barquinho. Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Vamos chegar, vamos chegar. Tá legal o som aí pra vocês? Dá um feedback aí pra gente, por favor. Boa noite. Boa noite, Tamires. Um abraço, querida Rosângela. Boa noite, Márcia. Boa noite, Andréia. Tudo bem, querida? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Fátima. Boa noite, Alê. Boa noite, Helenira. Um abraço, querida Sônia. Boa noite, Renato. Forte abraço. Boa noite, Aline. Um beijo. Beijo pro Bruno, pra Elô. Boa noite, Tuca, Otília. Boa noite, Íria. Um beijo, querida. Boa noite, Ana. Um abraço, irmã. Boa noite, Karina. Boa noite, Eda. Boa noite, Bianca. Boa noite, Andréia, Jéssica, Rita. Que bom, meus queridos. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Eu ainda tô me recuperando aqui da semana passada. Foi uma semana de muito trabalho, né? Não só de trabalho espiritual, mas também do trabalho material. E essa eu tô até com o rostinho mais cansado hoje, né? Hoje foi um dia puxado também, mas o trabalho no bem, ele persevera, né? A gente for esperar a condição perfeita para a gente navegar, a gente vai esperar só mar calmo, né? E então a gente tá aqui hoje com o coração muito feliz, porque é aqui que a gente tem que estar. Quando a gente precisa recuperar nossas energias, quando a gente teve um dia difícil, né? Então, graças a Deus, nós estamos aqui. Que bom, pessoal. Olha, quero começar aqui agradecendo, viu? Todo mundo que esteve lá no encontro domingo, né? Junto com a nossa irmã Mayra, lá no encontro no Daim, né? Foi muito bom, né? Eu fico feliz. Obrigado pelos abraços, pelo carinho, pelos presentes. Olha, vocês não imaginam o quanto que foi abençoado, viu? Receber o abraço de vocês, o carinho de vocês. Foi muito, muito especial mesmo. Espero que todo mundo tenha saído consolado, né? Que é como eu digo, né? Às vezes as pessoas vão lá esperando muito uma mensagem de um ente querido, né? E realmente é difícil, né? Porque a fila é muito grande, a autorização a gente sabe que nem sempre tem. Mas é tão bom saber que os que vão e recebem servem de consolo para os outros, né? Eu falo que é igual quando você tem um filho numa excursão, e aí uma excursão de 50 crianças da escola. Aí só uma mãe conseguiu falar com a outra, com o filho, sabe? Aí o filho fala assim: mãe, tá tudo bem aqui. Aí ela avisa para os outros, fala: ele falou que tá tudo bem, pode ficar tranquilo. As outras mães podem ficar mais calmas, né? Então é isso, né? Meus irmãos, e hoje eu gostaria também de pedir, né, nas nossas orações, claro que agora é um momento de cada um vai podendo se conectar, né, sentindo aí, duas coisinhas, né, o Alex me lembrou aí da doação para o Antônio, né, Antônio arrecadou, segundo a mãe, né, mais ou menos uns R$2.000, né, é um valor que vai ajudar, né. Mas se alguém ainda quiser ajudar, é só mandar um oi pelo direct, tá? Eu sei que ele vai agora, próximo ao dia 15, para Belo Horizonte, para tentar fazer a cirurgia no Juscelino Kubitschek, né? E então, se alguém quiser ajudar, às vezes também não tinha saído o pagamento, então fiquem à vontade, tá bom? E outra coisa, meus irmãos, eu queria muito pedir hoje a prece de vocês em prol de um tio meu, muito querido, um tio que eu tenho muito amor, que é o tio Ayrton, né? Ayrton Gibelli. Que o tio Ayrton tá numa situação bem difícil de saúde, né? Numa fase ali paliativa, né? Do câncer. Então, a gente sabe que nesses momentos todas as preces são bem-vindas, né? E é claro que também essas orações, né? Principalmente nesse momento inicial de live, onde os nossos corações se conectam, que a gente possa mentalizar aqueles que a gente sente que está precisando de uma vibração, de uma oração, né? E eles possam também receber, estejam nesse ou no outro plano, tá bom?
Então vamos lá, meus queridos. Vamos preparar aqui o nosso coração para a nossa navegação de hoje. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí pelas vibrações, pelas preces. Como uma família, né? A gente tem liberdade de pedir. Então, bora lá. Vamos orar. Então, nesse instante, meus irmãos, eu convido todos vocês a fecharem os olhos, a respirar fundo. É importante que você faça, tá bom? Respira fundo. Segura o ar um pouquinho. Solta devagar. Mais uma vez. E numa última vez. Eu vou me desconectando do mundo material. Eu vou me conectando com o meu ser espiritual. Eu vou começando a deixar os pensamentos do mundo para lá. Começo a mentalizar a imagem de Jesus dentro de um barco, enquanto eu estou na praia e vejo esse barquinho se aproximar. E ele vai se aproximando, e eu percebo que Jesus está olhando fixamente para mim. E quando ele vai chegando perto, ele vai abrindo um sorriso tão bonito. E então o barquinho atraca na areia. Ele estende a mão para você e diz: vem, vem, sobe a bordo. Vem estudar as minhas lições. Vem navegar do meu lado, para que a tua vida se torne mais leve de ser vivida. E Jesus nos toma pelo braço, nos recebe a bordo, nos dá um abraço apertado. E a gente vai sentando nesse barco. A gente olha para o lado e vê um rosto familiar. Olha para o outro e vê alguém que eu não conheço, mas mesmo assim eu sinto tão bem de estar ali. Essa pessoa está buscando o mesmo que eu. Essa pessoa também foi recebida por Jesus. Então agora, meus irmãos, agora somos uma só família, guiadas por Jesus. Nessa noite de luz, onde através de um ensinamento novo dele, a gente vai aprender a viver um pouco mais. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sob as montanhas, me
submares, tempestades, estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sob as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso crer. Jesus te ama mais do que você pode crer. Que assim seja. Então vamos lá, família. Vamos lá, meus irmãos. Tudo bem com todos? Que alegria a gente poder estar aqui sintonizado, conectado, coração com coração, não é? É um prazer, viu? Obrigado pela presença de todos vocês, como não podia faltar. Aqui tá a florzinha, né, que eu sempre separo para vocês com muito carinho, com muito amor. Acabei de colher da roseira da nossa irmãzinha Lívia. Então recebam, viu? Com muito amor, com muito carinho, perfumando seu coração nessa noite. Se você teve um dia difícil, assim como o meu foi difícil hoje, foi corrido, foi cansativo, tô com uma carinha meio de acabado hoje, né? Mas o coração tá muito feliz, tá aqui e entra aqui com os ânimos renovados, né? Pra gente poder estar junto, pra gente poder estar conectado junto, e eu fico muito feliz, muito grato a todos vocês, viu? Então, bora estudar, bora aprender, né? Essa canção, Elaine, ela chama Mais do que eu posso ser, viu? Ela é uma adaptação da... Oh, meu Deus! Elizabeth Lacerda, viu? É uma música internacional que ela fez uma adaptação, viu? É linda, né? Então vamos lá, meus irmãos. Bora lá a gente se conectar aqui com Jesus. Vou pedir licença, tá? Pra gente desativar os comentários. Você já separou sua aguinha aí? A minha já tá aqui. E na fé de que essa aguinha aqui vai renovar os ânimos, né? Renovar as forças. O ânimo já tá renovado. Mas é muito bom. Então hoje nós já estamos, meus irmãos, na 16ª lição. Pois é, já pensaram a responsabilidade disso? A gente, aqui no Barquinho, a gente já teve acesso a 16 lições inéditas de Jesus, né? Inéditas que eu falo é que estão para além das Escrituras, né? Para além da Bíblia, que lá também tem tudo que precisa estar. Mas a gente tem o privilégio nesse livrinho, né? Jesus no Lar, a gente ouvir ali algumas lições contadas por Jesus, né, nos bastidores ali de todo o episódio dessa vinda do Cristo, né? Então, como eu sempre digo, se você está chegando aqui hoje no Barquinho, esse estudo não é sequencial, tá? Então fica tranquilo, é a lição de número 16, mas não tem problema nenhum se você não acompanhou as anteriores, porque cada lição, cada Barquinho é independente um do outro, viu? É claro que é muito bom a gente assistir todos, né? Mas é independente. E hoje a gente vai estudar a lição de número 16, né? Que é a lição que fala do auxílio mútuo, né? A semana passada, ao invés de ler, eu simplifiquei. Eu só peguei os pontos principais
e fiz um resumo da lição. E muita gente me mandou mensagem falando que gostou muito do formato. Fica menos cansativo, né? As crianças que estão assistindo também conseguem se conectar, porque a gente dá uma simplificada. Então, vamos manter o formato, tá bom? Todo mundo, ouvido atento para a gente estudar junto? Então, vamos lá. Auxílio mútuo. Bom, diante dos companheiros que estavam ali na casa de Simão Pedro, todos estavam comentando ali, André, falando sobre Isaías, Mateus estava comentando ali sobre o quanto era difícil trabalhar em prol do próximo. Felipe também estava dizendo que muitas vezes era difícil olhar para si mesmo quando eles estavam preocupados em socorrer o outro. Meio em ar de desabafo, sabe? No sentido assim, eu não tenho tempo nem para mim mais. A gente só fica aqui trabalhando para ajudar as pessoas, só fica trabalhando em prol dos outros, né? E Jesus estava só ouvindo ali, como sempre, né? Como todo começo de lição, no canto ali quietinho, até a hora dele entrar e dar a grande lição, que ele começa dizendo o seguinte: vou contar uma história para você, Mateus. Vou contar uma história para você, Felipe, sobre essa questão do cansaço, né? Do cansaço em ajudar o outro, sobre essa questão da gente ter que abrir mão dos nossos prazeres para poder ajudar o outro. Então, diante daquele desabafo, né, dos apóstolos ali, dizendo que eu estou cansado de servir, eu estou cansado de ajudar, Jesus vai trazer uma grande lição, né? E essa lição já começa sendo para nós também, né? Porque olha só quantos corações que estão aqui conectados, né? Quase 350 pessoas. E vocês poderiam estar em tantos lugares diferentes, né, meus irmãos? Que seriam mais prazerosos, né? Poderiam estar assistindo uma série na Netflix, poderia estar rolando ali a tela do Instagram, vendo um videozinho engraçado, ou vendo algo que você gosta, mas você escolheu estar aqui, que nem sempre é tão fácil de estar. Porque sim, é muito bom entrar em contato com as lições de Jesus, mas tem hora que fala algumas coisas que mexe aqui dentro. Mas mesmo mexendo e vendo dentro de nós, observando que a gente ainda tem muito para crescer e às vezes dói um pouquinho nossa vaidade, o nosso orgulho, mas você escolhe estar. Isso significa maturidade, maturidade espiritual. Então, parabéns, viu? Parabéns a você que está perseverando nisso. Isso é muito importante. Nos momentos em que você estiver mais desanimado de acessar o barquinho, de entrar para ter uma mensagem, é o momento que a gente mais precisa ter essa perseverança, viu? Que aqui a gente modifica a frequência do nosso ser. Aqui, às vezes a gente teve um dia super cansativo, exaustivo, a gente ficou nervoso, a gente brigou, a gente se chateou, a gente se magoou, ficou triste com alguma notícia, mas entra aqui, a gente ganha um banho de luz da espiritualidade. E a gente refaz as nossas energias, viu? Então, parabéns a você. Mas os apóstolos não estavam assim tão de parabéns, não. Eles estavam reclamando demais da conta, né? Então, Jesus conta uma história. A criançada que está aí conectada vai adorar essa história, porque ela é muito simbólica e muito fácil de entender. Ele conta assim: num lugar de muitas montanhas, numa região deserta, caminhavam dois velhos amigos. Ambos estavam doentes, ambos enfermos, caminhando ali com dificuldade. Tinha um ar gelado naquela montanha, né? Chovia. Quando eles foram surpreendidos no caminho por uma criança semi-morta, que estava ali na beira da estrada. Então eles estavam caminhando e de repente viu uma criança praticamente sem vida, num lugar deserto, super frio, e eles doentes. Então um deles virou, olhou para a criança de forma até irritada e falou assim: eu não vou perder meu tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Eu não estou podendo nem comigo, vou ajudar o outro. Vamos seguir em frente. E aí o outro amigo falou assim: não, amigo, vamos parar e vamos tentar salvar esse pequenino. Ele é o nosso irmão em humanidade. Mas aquele colega mais relutante disse: eu não posso. Eu já estou muito cansado, já estou doente, e esse desconhecido, por mais que seja uma criança, seria um peso insuportável. A gente está com frio, está no meio da tempestade, nós precisamos chegar o mais rápido possível na próxima aldeia. Se a gente perder 1 minuto aqui, pode ser fatal.
e ele avançou na frente, deixando o amigo para trás a largas passadas. Aquele amigo que ficou para trás se inclinou então, com as últimas forças que ele tinha, pegou a criança e colou ela junto ao peito, sabe? Colocou junto ao peito assim, o peitinho da criança com o dele. E foi com muito mais sacrifício marchando adiante. E ele precisava ter uma marcha mais lenta, né? E enquanto ele marchava em busca da próxima cidade, uma chuva gelada caiu pela noite adentro. E depois de muito tempo que ele chegou numa hospedaria do povoado seguinte. Quando ele lá chegou, ele procurou pelo amigo, que já era para ter chegado há muito tempo. Mas, com uma enorme surpresa, ele descobriu que o colega não havia chegado ainda. E então, no dia seguinte, quando saíram para procurar o amigo, eles encontraram ele sem vida, né? Morto ali num caminho alagado. Ele não tinha resistido à chuva e ao frio, e como ele estava sozinho, ele acabou se encharcando, né, na região do peito, na região da frente, e acabou congelando. Mas esse amigo que escolheu pegar a criança, ele estava a todo momento da caminhada, por mais que ele estava andando devagarzinho, ele estava trocando calor ali com a criança, né? A criança, por mais que estivesse quase sem vida, ela conseguia trocar calor junto com ele. E então ele superou os obstáculos daquela noite fria e se salvou de um desastre, caso ele tivesse seguido em frente sozinho. Foi a criança que ajudou a salvar a vida dele. E aí naquela noite ele descobriu o quanto era sublime o auxílio mútuo, a ajuda, a caridade. Ajudando o menino abandonado, ele ajudou a si mesmo. Então, os apóstolos todos, né, que estavam criticando e dizendo o quanto era difícil ajudar o outro, todo mundo ficou silencioso, né? As mulheres que estavam ali ficaram todas emocionadas, né? Porque as mulheres normalmente são mais sensíveis, né? E aí Jesus disse o seguinte: as mais importantes testemunhas de um homem diante de Deus são as suas próprias obras. Olha que importante que ele falou. Não vai ser fulano, não vai ser ciclano, não vai ser beltrano que vai ser a tua testemunha do que você fez enquanto estava encarnado. Sabe como que você vai ser medido? Sabe como que você vai ser medida? Pelas tuas obras. Aqueles que amparamos constituem a nossa sustentação. Às vezes a gente pensa que é a gente que está ajudando, mas é a gente que está sendo ajudado. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso ao nosso favor. Então, aquele que hoje eu ajudo, amanhã serei por ele ajudado. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno da solidão, mas aquele que coopera é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Então, olha que história, né, meus irmãos? Olha que história forte, bonita, simbólica. Literalmente, aquele homem que escolheu cuidar, abrindo mão do seu próprio egoísmo, né? Tendo que caminhar ali com a maior dificuldade, mais devagar, mas esse gesto de amor ao próximo foi o que salvou a vida dele. Ajudando o menino que estava abandonado, ele ajudou a si mesmo. E assim, é engraçado porque à primeira vista a gente ouve e fala assim, mas essa história é muito alegórica, né? Isso não acontece. Como é que a gente consegue trazer uma história dessa, Eduardo, para nós, em pleno no ano de 2025? Ninguém vai sair andando pela beira da estrada e ver um menino passando necessidade. Pois é. Mas é simbólica. E a gente sabe que Jesus não usava as parábolas, não usava essas lições simbólicas à toa. É que elas são atemporais. Podem ser adaptadas independente do tempo. Daqui 1000 anos, nós vamos falar sobre essa história. Quem estiver aqui encarnado, a gente já vai, espero que a gente já tenha crescido e nós vamos ter a mesma lição, porque nós ainda vamos estar engatinhando perto da evolução do Cristo, né? Mas o que eu queria começar trazendo para vocês,
né? Nós ficamos muito no plano da ficção, ficamos muito no plano da história. Eu queria começar trazendo um dado científico, concreto, da maior universidade do mundo e da maior revista científica do mundo, acerca de como a caridade, o ajudar, reverbera diretamente na nossa saúde. Sério, Eduardo? Que tem estudos científicos sobre isso? Pois é. E não é estudo de fundo de boteco, não. É estudo da maior universidade do mundo, né? Uma das maiores, Harvard, né? Em 2008, eu estava pesquisando para trazer para vocês. Foi feito um estudo com 1.209 adultos, né? Gente, é muita gente. Para quem já fez estudo aí, principalmente o pessoal que já concluiu mestrado, doutorado, né, que vai fazer uma pesquisa de campo, 1.209 adultos é uma população bem grande. E aí eles fizeram um estudo com esses 1.209 adultos, acompanhando como que era a vida social deles. Através de pesquisas, de perguntas do tipo, quanto tempo você dedica a práticas sociais? Você acha que é importante abrir mão de si muitas vezes para poder ajudar o outro? O que você acha da questão de às vezes tirar de quem tem mais para quem dá para quem tem menos, né? E aí o que eles descobriram? Aqueles que tinham traços de solidariedade na personalidade, pasmem, eles tinham 50% de chance menor de desenvolver uma depressão. 50%, meus irmãos. Vocês têm noção do que é isso? Quem tinha a aptidão da solidariedade na alma tinha 50% de chance menos de desenvolver um transtorno depressivo. E não para por aí, não. Sabe o que eles descobriram? Que quanto mais respostas solidárias tinham, menores eram as propensões de sofrer as doenças cardiovasculares. Também num número altíssimo. Então, assim, acho que hoje, né, uma das grandes causas de mortandade e também de uma das grandes causas, vamos dizer assim, da morte em vida, né, que eu acho que é a mais triste que tem. Uma pessoa que entra num estado profundo de depressão é uma coisa muito triste, que jamais a gente deve julgar. Mas esse estudo, ele serve para que a gente se atente ao seguinte: o amor, a caridade, é fator preventivo contra as piores mazelas deste século, que é a depressão e as doenças cardiovasculares. Então, eu me recordo que agora a gente vai trazer um pouco para o campo espiritual também, né? Que a gente falou da parte da história de Jesus, nós falamos um pouquinho da parte científica, agora eu quero trazer uma história vivida pela mãe da Célia Diniz, né? A Célia Diniz foi uma escritora que ela escreveu um livro maravilhoso que chama Vencendo a Dor da Morte, né? Muito bonito. A Célia Diniz, para quem não conhece, é aquela que é retratada no filme das Mães do Chico, que tem um filhinho dela com 3 anos que cai da bicicleta e desencarna. É um filme muito forte, muito bonito. E a Célia, quando ela era criança, ela morava junto com a família na fazenda onde o Chico trabalhava, ali do ladinho da fazenda. Então a infância inteira dela, ela teve muito contato com o Chico Xavier. Os pais dela teve muito contato, né? E aí, numa determinada fase da vida da mãe dela, né? Eu acho que a mãe dela chamava Maria Aparecida, eu não estou lembrado muito ao certo, mas a mãe da Célia Diniz, ela chamava Lia. Num determinado momento da vida da Lia, o que aconteceu? Ela desenvolveu uma doença de pele terrível, que ficava em carne viva no corpo todo. E ela era mocinha nessa época, né? Mas desde criança ela era muito assídua no trabalho da caridade.
Porque ali o Chico sempre por perto, naquele ambiente de caridade, fraternidade, ela sempre se dedicava muito ao auxílio dos mais necessitados. E aí toda vez que o Chico saía da fazenda para vir para a reunião em Pedro Leopoldo, ele passava pela casa dela, dava um remedinho, pedia ao Dr. Bezerra para poder ajudar, né? E devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho ela foi curando. Até que ela ficou 100% curada. Ou melhor, 99% curada. Porque bem no meio da testa dela ficou uma mancha branca. Uma mancha branca, sabe? E aí, um dia, assim, como toda mulher, né? Vaidosa, gosta de preservar a beleza, né? Todas as mulheres lindas. Mas aquilo incomodava ela, sabe? E então ela chegou pro Chico e falou assim: ó Chico, assim, eu agradeço muito de você ter me curado, Dr. Bezerra, mas essa mancha branca aqui, Chico, tinha jeito de fazer ela sumir, né? E aí ele falou assim: ô Lia, eu conversei com o Dr. Bezerra e ele me falou assim que essa mancha branca que ficou na tua testa, o propósito dela é para que toda vez que você olhe no espelho, você se recorde que nessa encarnação você trocou a lepra por trabalho. Nossa, é forte isso, né? A gente até emociona. Então, o que o Chico disse para ela, meus irmãos? Que ela tinha vindo com a provação de passar pela lepra, pela hanseníase. Aquilo que comia a carne viva dela e a pele dela era hanseníase. E ela foi curada. Só que ela ficou com uma mancha branca. E Chico deixa entender que ela só foi curada porque ela trabalhava no bem. Ela se dedicava. Então, por isso que a espiritualidade permitiu a cura dela, mas fez com que ficasse aquela mancha branca para que ela, sempre que olhasse, ela lembrasse que nessa encarnação ela havia trocado a lepra por trabalho. Olha só. Por isso que eu falo para vocês que independente do campo que você olha, né? Eu estou quase terminando o curso de psicologia, né? Estou no último ano. E assim, é engraçado que quanto mais eu estudo, pode ser qualquer abordagem, pode ser psicanálise, pode ser junguiana, pode ser psicodrama, pode ser uma humanista, pode ser fenomenológica, pode ser qualquer uma. Eu não encontro uma questão que tenha conflito com o que a gente estuda dentro da doutrina. Eu não encontro. Não encontro. Porque tudo mostra, até Freud que era extremamente materialista, no sentido de não acreditar em Deus de forma alguma. Ele rompe com Jung muito em razão dessa espiritualidade de Jung, né? Mas Freud tem uma parte que ele fala assim, que quando a gente inverte a nossa libido, né? A libido para Freud era como se fosse a nossa energia. Quando a gente investe a nossa energia no bem, no assistencialismo, na caridade, a gente reorganiza, reestrutura, reintegra o nosso ego, né? Então você vê assim que até dentro da psicologia você pega uma pessoa que foi extremamente materialista, ela fala de algo que a gente já estuda aqui. E o que ele está falando? Ele está falando assim, fora da caridade não há salvação. Mas Jesus já falou, entende? Por quê? Então quer dizer, Eduardo, que está todo mundo repetindo o que Jesus já falou? Tal, porque ele é o irmão mais velho. Então, assim, muitas das coisas que ele falou, a gente ainda vai chegar. Então, hoje se você pesquisar depois da live e procurar lá, por exemplo, passe magnético, oração, comprovação científica, pode pesquisar. Estou dizendo para vocês, é para vocês duvidarem do que o Eduardo está falando. Pesquisem. Principalmente quem já é acostumado com pesquisa, entra lá, entra no Google acadêmico e pesquisa lá, nos maiores portais do mundo.
pesquisas acadêmicas, vê a eficácia da prece, vê a eficácia do passe, tudo comprovado cientificamente. Hoje, se vocês verem a abertura que está tendo no mundo, para o tema espiritualidade, está a coisa mais linda de se ver. Porque antigamente, quando alguém falava sobre esse tema, tinha um preconceito acadêmico gigantesco. A pessoa falava assim, não, você acredita em Deus? Não, você não pode participar do nosso clubinho. Hoje em dia, as pessoas já perceberam. Já perceberam que vai ser cada vez mais difícil a gente dissociar uma coisa da outra. Eu tive a oportunidade, né, de conversar com um querido irmão lá de São José dos Campos, né? O nosso querido irmão, o esposo da Beth, da mãinha, que eu esqueci o nome, irmão, você me perdoa, a cabeça não é boa, mas ele é médico e falou assim para mim, Eduardo, eu tenho certeza que você vai conseguir ser um psicólogo de muito sucesso, porque você entende que não tem como a gente dissociar a psicologia, a saúde da espiritualidade. E é verdade. Se eu vou ser de sucesso ou não, esse sucesso é muito relativo. Eu acho que eu só quero ser alguém que ajude o outro, né? E acho que independente da profissão. Mas o que ele falou é muito verdadeiro, meus irmãos. E cada vez mais as pessoas estão entendendo e respeitando. O corpo médico hoje, né, dentro de um hospital, enfermeiros, médicos, todo mundo que lida ali com as pessoas já entenderam que a espiritualidade é um recurso precioso de cura, de superação, de recuperação do paciente. Então isso é muito bonito, né? É muito bonito quando a ciência começa a comprovar as coisas que Jesus já falava, né? Porque aí a gente não precisa ficar tentando convencer ninguém de nada. No tempo certo vai aparecer, né? Então, vamos para frente. A grande lição dessa história que a gente leu hoje é que salvar o outro é a gente salvar a nós mesmos, né? Jesus fala nessa lição sobre a lei do auxílio recíproco, que a gente não está aqui apenas para sobreviver, a gente está aqui para servir, né? Numa obra do André Luiz, chamada Nos Domínios da Mediunidade, tem uma frase que fala assim, ó: o bem que não se reparte enferruja no cofre da alma. Meus irmãos, e como está tendo gente enferrujada. Como está tendo. Essa ferrugem nada mais é do que os transtornos que a gente tem visto. Esse surto dos transtornos em todos os campos, mas principalmente no psiquiátrico, sabe? O quanto viver só para nós mesmos, principalmente desencadeado pelo uso das tecnologias, que muitas vezes geram esse afastamento do convívio, essa troca, esse olho no olho. Sabe que na palestra de domingo foi tão incrível, para mim foi lindo, tudo foi muito bonito, mas sabe qual que foi o momento que eu mais fiquei tocado? Que assim, da espiritualidade, falar assim, cara, que energia magnífica. Tinha 1000 pessoas, quando todo mundo, independente de religião, independente de credo, de cor, de classe, porque ali tinha gente de todas as religiões, deu as mãos para orar juntos. Uma oração do Pai Nosso. Foi muito incrível. Quem estava lá sabe do que eu estou falando, da energia que se criou. Porque é uma troca. No momento em que todo mundo se abraçou, quem estava do lado, como se estivesse abraçando o ente querido. É uma troca tão genuína. E a gente, meus irmãos, não pode perder essa troca. Nós temos que fazer o máximo possível para a gente criar ambientes em que essa troca aconteça com frequência. Porque nós estamos vivendo, né? A rede social, segundo dizem, né? Ela foi criada para gerar uma aproximação das pessoas. Mas a gente percebe que existe um afastamento. Porque primeiro a gente conversava, depois a gente ligava. Agora a gente nem liga, agora a gente manda mensagem.
E às vezes a gente manda só emoji. Então vocês percebem como vai tendo um afastamento? Isso é ruim, enferruja o nosso coração. Mas praticar o bem não é só curativo. Não faz bem apenas porque cura, como a gente estudou aqui, né? A parte cardíaca, a parte emocional, mas também é um fator de proteção muito grande, né? Aquele que só pensa em si mesmo, mesmo que ele se cerque de segurança, de cerca elétrica, de monitoramento, ele está espiritualmente vulnerável. É na prática do bem que a gente adquire as defesas moral e espiritual, né? No livro Consolador, esse livro Consolador é um livro muito interessante, meus irmãos, para quem gosta de estudar. É um livro onde Emmanuel faz as perguntas e as respostas, né? E na questão 338, ele pergunta assim, ó: a prática da caridade pode funcionar como um elemento de defesa espiritual? Olha, vocês entenderam a pergunta? Ele está perguntando assim, se quando eu pratico a caridade, se isso serve como uma defesa espiritual. Se eu crio uma blindagem contra qualquer tipo de influência negativa. Olha a resposta. Sem dúvida. Sem dúvida. A caridade é como uma luz que afasta as sombras. Onde há caridade, não se instalam os espíritos perturbadores. Gente do céu, isso é muito sério. É muito sério. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a questão da segurança, né? E claro que isso é importantíssimo, mas a gente esquece que o principal fator é a caridade, é o bem que você faz. Eu me recordo de um caso, olha só, é um caso muito forte, de uma menina que estava andando no ônibus. Esse caso é relatado pelo Divaldo, eu só não sei qual palestra, mas ele conta que tinha uma mocinha que estava no ônibus. E aí, de repente, os caras começaram a olhar para ela com segundas intenções, sabe? E aí, quando essa mocinha desceu, eles foram atrás dela, encurralou ela num beco e estavam na iminência de estuprá-la. E aí, quando eles estavam prestes a estuprar, ela teve uma indisposição gástrica e vomitou. E quando ela vomitou, tudo em cima dela, né, gerou um asco, né? Um nojo daqueles caras, e eles pegaram, desistiram do estupro e foi embora. E aí mais tarde descobre-se que aquele asco, que aquele vômito foi provocado por espíritos amigos, porque aquela jovem era alguém de um coração muito bom. E ela tinha que talvez passar pela experiência do abuso, mas o trabalho no bem tinha permitido com que ela não passasse, tivesse atenuado a sua aprovação. E isso acontece muito, meus irmãos, muito mais do que a gente imagina. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala assim: Eduardo, mas assim, sabe, eu estou conhecendo o Espiritismo, eu até concordo com muita coisa, mas assim, como é que você fala que uma pessoa, que uma mulher veio com a aprovação de passar por um estupro? Isso para mim é muito forte. Eu não acredito nisso. Eu acho isso uma bobeira. Eu acho que Deus nunca colocaria esse castigo nela. É verdade. Você tem razão. Deus não colocaria esse castigo de forma alguma. Isso foi pedido muitas vezes pelo Espírito. Como é que é? Você quer dizer que uma pessoa pediu para passar pela experiência do abuso? Muitas vezes sim. Como assim, Eduardo? Eu vou explicar. Quando a gente tem situações, né, na nossa vida, porque a gente não foi flor que se cheira, né, meus irmãos? A gente não pode pensar que a gente tudo era anjo querubim. Basta a gente observar as nossas tendências quando a gente se afasta de Deus. Quando você fica tempos e tempos sem frequentar o seu templo, sem assistir às lives, como é que você fica? Você percebe o quanto que você inferioriza as suas atitudes, seus pensamentos? Eu também. Agora, imagina vidas em que a gente não tinha contato nenhum com isso. A gente era escravo dos nossos desejos. Então, muitas vidas,
A gente matou, a gente roubou, a gente estuprou, a gente abusou. É da evolução. Só que a gente também arca as consequências disso. E uma das grandes consequências se chama culpa. Então, quando a gente desencarna, vamos supor o espírito de um criminoso, quando ele desencarna, né? É claro, é óbvio que ele vai experienciar muita dor no desencarne, causada pela própria perturbação que ele fez causar, causada muitas vezes pelos espíritos que ele prejudicou. Isso é real. Mas, como nenhum sofrimento dura para sempre, ele também é resgatado. E quando ele é resgatado, no plano maior, ele tem acesso, obviamente, às questões de vida dele que ele errou. E muitas das vezes, um espírito que, por exemplo, violentou alguém, ele pede para a espiritualidade para que ele passe por essa provação, para que ele sinta na pele e assim possa resgatar-se da culpa por ter violentado. E às vezes a espiritualidade permite que ele passe pela provação, né? Então, para que ele possa aprender a abster da culpa, aprender a se resolver e aprender a amar. Só que muitas das vezes, esse espírito que tinha pedido, quando ele reencarna, ele começa o trabalho no bem. Ele começa a ajudar, ele começa a se modificar, ele começa a aprender e, de repente, aquela prova que ele pediu já não faz nenhum sentido. Porque ele já se transformou tanto através do exercício do amor que aquela culpa não tem mais espaço para ela. Então, ao invés dele sofrer um abuso sexual propriamente dito, ele sofre um simples assédio. Há uma atenuação da prova. Por isso que Deus fala assim, ó. Jesus fala assim, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Percebe? Ah, mas isso fala na Igreja Católica. Mas é só um nome diferente para denominar a mesma coisa. Aqui a gente falaria assim, ó, a prática da caridade atenua até as provas mais difíceis, até as provações mais tristes. Quando a gente pratica o bem, a gente é poupado de vivê-las. Porque o motivo de vivê-las não é para Deus ficar feliz e falar assim, tá vendo? Você estuprou, agora você vai ser estuprado. Você matou, você vai ser morto. Que isso? Que Deus é esse? Não existe esse Deus. As dificuldades e as dores é para que a gente aprenda a amar. E às vezes o espírito está tão preso naquela culpa pelo mal que fez que ele precisa passar pela provação para que ele fale assim, agora eu já provei o que eu tinha que provar. Posso seguir em frente. Porque a gente está tão preso à lei de Talião ainda. Por muitos anos a gente viveu olho por olho, dente por dente. Não é? Olha só. Os comentários de uma publicação no Instagram, quando aparece de repente um bandido sendo preso ou um bandido sendo morto. 99% dos comentários é assim, 1 a menos. Parabéns para a polícia, parabéns para isso, é 1 a menos. O que significa isso? A lei de Talião viva dentro de nós. A gente ainda está esquecendo do que Jesus ensinou. Não é essa lei. E não adianta ficar bravo com o Eduardo. Então você está defendendo um bandido? Não estou falando. O Eduardo não está defendendo nada. É Jesus que falou. Atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Dê a outra face. Aprenda. Ame. Perdoe. Entende? É isso. Bom, a caridade como antídoto contra o egoísmo também é uma lição preciosa, né? O viajante que se negou a ajudar morreu. Não por causa do frio, mas por causa da frieza interior. É totalmente simbólico. E o outro sobreviveu porque o amor aqueceu o seu corpo e a sua consciência, né? Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Hoje eu encontrei uma história, porque assim, eu não queria trazer um conto, né, desses bonitinhos que a gente vê na internet, mas você vai apurar, é coisa que foi criada. Eu queria trazer uma história real para vocês, né?
E eu achei uma história lindíssima do Dr. Howard Kelly, né? É uma história real que eu fui pesquisar para saber se era real, né? Que essa história aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando o Howard Kelly era criança, numa determinada época, ele estava... Criança não, ele já era um jovenzinho. Ele estava caminhando numa fazenda e aí ele estava com muita fome. Mas ele ficou com vergonha, né? De pedir comida assim que ele bateu na porta de uma fazenda e veio uma mocinha bonita, né? E ele ficou com vergonha de pedir comida para ela. E então ele falou assim: você não tem um copo d'água? Mas eu não sei se ela percebeu que ele estava com fome, alguma coisa nesse sentido. Ela entrou para dentro de casa e voltou com um copo de leite. E aí ela deu aquele copo de leite para ele. E ele ficou muito agradecido. Ele era uma pessoa muito espiritualizada, desde pequeno. Então ele bebeu aquele copo de leite que matou a fome, deu para ela, falou: quanto que eu te devo? Né? Ela falou assim: não, você não me deve nada não. Minha mãe ensinou assim que a gente nunca deve cobrar por uma boa ação. Bom, o tempo passou. Dr. Howard Kelly, fui pesquisar a biografia dele, ele se tornou um grande ginecologista, né? Uma pessoa assim, que ele tinha uma causa científica maravilhosa e social também. Acontece que depois de 30 anos, um dia, ele está no hospital e ele foi chamado para um caso muito sério, muito grave de uma jovem, né? Já não era assim tão jovem. E quando ele entra no quarto, quem estava precisando dos cuidados dele, ele reconhece na hora. Foi a jovem do copo de leite, que deu o copo de leite para ele, né? E então, ela estava dormindo, né? Não viu. Ele foi lá, estudou o caso dela, que era um caso muito complicado, fez de tudo que ele podia. Ela corria sérios riscos de vida e ele salvou a vida dela, né? E quando ela acordou, ela estava muito grata, né, por a questão de ter sido salva, mas ela estava extremamente preocupada, porque ela sabia que ela ia perder a fazenda para poder pagar os honorários do hospital. E aí, de repente, tinha o envelope com os honorários médicos, né? E aí, quando ela abriu o envelope, tinha só uma frase escrita assim: honorários pagos há muitos anos atrás com um copo de leite. Bonito, né? É de emocionar. É de emocionar. Porque é uma história real. A gente sabe o que aconteceu, né? E eu acho que a vida é isso, sabe, meus irmãos? O bem que a gente faz, ele se torna nosso advogado em toda parte, para além dessa vida, sabe? E o dia de hoje é um dia que eu provo isso de verdade mesmo, porque hoje foi um dia tão difícil para mim, foi um dia cansativo, sabe? Desde manhã eu não consegui fazer nada do que eu estava predisposto a fazer. O cachorro ficou doente, passou mal, e vai para cima e vai para baixo. Essa questão do meu tio que mexe muito com a gente sente no coração. E foi um dia muito difícil para mim, sabe? Muito. E aí eu falei para minha mãe, falei: nossa mãe, eu acho que hoje eu não tô nem com a cabeça de fazer a live, sabe? Aí ela virou para mim e falou assim: é nesses dias que você tem que fazer. Porque é nesses dias que a espiritualidade mais está te testando. E é nesses dias que você mais vai ajudar as pessoas. Então, mãe, obrigado por ter falado isso, viu? Porque a senhora tinha toda a razão. E eu fiquei muito emocionado no nosso encontro de domingo por um irmão nosso que chegou, e eu não vou mencionar o nome, mas ele está aí, ele vai saber. Chegou para mim e falou assim: Eduardo, eu quero te falar uma coisa. Toda terça-feira que você começar a live, quero que você saiba que há 6 anos atrás, né, eu estava no fundo do poço por conta da perda de um filho. E eu quero que você saiba que todas as terças-feiras, quando você começa a live, tem um pai te assistindo que escolheu recomeçar, que mudou a vida graças ao nosso barquinho. E isso para mim, meus irmãos, assim, ó,
Claro que eu gostei muito de estar lá com a nossa irmãzinha, gostei de tudo. Mas isso é uma injeção de ânimo tão grande no meu coração. E é a prova viva do que essa lição está trazendo. Talvez hoje a gente não tenha a chance de carregar uma criança nos nossos braços. Talvez você não vai sair lá fora e se deparar com uma criança semi-morta, como ensina a lição. Mas não é sobre essa criança literal, sabe? Mas é alguém em desamparo. É um idoso esquecido. É um colega do trabalho que você sabe que está passando uma situação tão difícil. É mandar uma mensagem. É gravar um áudio. É o irmão que está em luto. É um filho que está silencioso demais. Uma pessoa da família que ninguém ajuda, mas que você está percebendo que está precisando. É isso. Essa é a criança semi-morta. E é através do auxílio a essa pessoa que você também vai ser auxiliado. Então que a gente possa ter olhos de ver e braços de acolher. Porque no ato de ajudar é que a gente é ajudado. E é isso, meus irmãos. Muito obrigado. Do fundo do meu coração. Porque a sua presença aqui ajuda tanto na minha vida. Então eu quero te agradecer. E eu espero do fundo do meu coração que de alguma forma a minha presença também ajude a sua. Mas que acima de tudo, quem conduz esse leme, esse cara aqui, ó, e essa aqui, ó, é copilota. Que eles possam sempre nos guiar. Sempre, porque tudo é por eles. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Aos Espíritos amigos que já há tanto tempo nos acompanham, nos trazendo luz, força, coragem de seguir em frente nos dias mais difíceis, né? Então, eu quero encerrar a nossa noite de hoje, né? Fazendo uma prece, agradecendo, né? A cada um de vocês e cantando, né? Que eu acho que quem canta ora duas vezes. E para a gente encerrar a noite de hoje, eu quero cantar a oração daquele que ensinou o quanto consolar é mais bendito do que ser consolado. O quanto dando é que a gente recebe, perdoando que a gente é perdoado. Então, você que está aí do outro lado, canta comigo a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um beijo no
fundo do seu coração. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor e pela tua companhia. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Te cuida.